Olá, falamos da Coordenadoria de Comunicação da UFRJ na cidade universitária. Nesta edição da UFRJ em Revista, confira a palestra do delegado Protógenes Queiroz sobre sigilo policial e liberdade de imprensa. Instituto de Nutrição José de Castro promoverá avaliação nutricional no Restaurante Universitário Central. No dia 10 de junho acontece a primeira oficina temática do Plano Diretor UFRJ 2020. Reitor participa de seminário sobre impasses da política criminal. Casa da Ciência da UFRJ recebe o Observatório do Valongo para ciclo de debates sobre astronomia. Deputado Marcelo Freixo apresenta na UFRJ relatório sobre a CPI das milícias. Você sabe quando está gripado ou quando está resfriado? Confira a matéria produzida pela nossa equipe. Conheça o projeto para a construção do Espaço Cultural Belmiro de Almeida. Saiba mais sobre a rotina de um residente no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Veja agora na UFRJ em Revista. Firmeza na verdade. Este é o significado de Satyagraha, investigação da Polícia Federal responsável pela condenação do banqueiro Daniel Dantas. Delegado do caso, Protógenes Queiroz foi convidado pela Escola de Comunicação para falar sobre sigilo policial e liberdade de imprensa. Onde é que é o ponto de equilíbrio das duas coisas? Que a gente possa, ao mesmo tempo, preservar todo o sigilo necessário a um processo de investigação, para que não atrapalhe, para que não cause nenhum dano à pesquisa em si, como também com a parte da liberdade de imprensa, que o jornalista tem o direito de buscar informação, tem que buscar em qualquer lugar, é o dever dele, até mais do que o direito, de procurar levar essa informação para o leitor. Protógenes apontou que a origem da corrupção se relaciona com a questão do público e privado e fez recomendações aos futuros jornalistas. Hoje tentaremos aí, com a participação de vocês, esclarecer essa relação com os entes públicos e como nós enxergamos essa relação com os entes públicos, essa situação do público e privado, como sempre sob o olhar da notícia, sempre sob o olhar de informar. Vocês tenham consciência de que antes de enxergar a notícia, enxergue a informação. Para promover a saúde dos estudantes da UFRJ, o Restaurante Universitário Central vai fazer uma avaliação nutricional. O projeto é coordenado pelo Instituto de Nutrição da UFRJ. Nesse primeiro momento, a gente está tentando abarcar o máximo possível dos alunos, mas essa atividade ela vai ser contínua, ela vai continuar. Conhecendo a composição corporal e a necessidade energética dessa população, a gente vai também auxiliar, isso vai auxiliar na melhoria do cardápio oferecido aqui no RU. Se você quer fazer a sua avaliação nutricional, é só comparecer aqui no restaurante Edson Luiz nos dias 16 e 23 de junho, das 12 às 16 horas. O Salão Azul no prédio da Reitoria abrigará a primeira oficina temática do Plano Diretor UFRJ 2020. O evento é aberto a toda a comunidade acadêmica e traz como pauta estudar e morar na cidade universitária. A ideia é construir uma política residencial dentro da universidade. O evento acontece no dia 10 de junho, às 10 horas. Foi realizado na última semana o seminário Impasses da Política Criminal Contemporânea. O reitor Aloysio Teixeira foi um dos convidados da mesa de abertura e falou sobre o papel das instituições públicas na construção de uma sociedade mais justa. Nós sabemos que vivemos num país marcado por uma profunda desigualdade. E a minha curiosidade é saber se as instituições dessa sociedade, e a justiça é uma instituição, o tribunal é uma instituição, os procedimentos legais, penais são instituições, a polícia é uma instituição, assim como a universidade é uma instituição. Se essas instituições, no curso da sua ação, elas contribuem para reduzir as desigualdades ou para confirmá-las, consolidá-las. O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça
Pedro Abramovay, destacou a importância do seminário, que enviará um documento de proposições ao Congresso Nacional de Segurança Pública a ser realizado em agosto, lá em Brasília. Quando a gente vem dentro do Ministério da Justiça, né, enfim, o ministro Tarso Genro coloca a necessidade de a gente criar uma Conferência Nacional de Segurança Pública. Pela primeira vez a gente vai ter um mecanismo real de participação popular para discutir o tema da segurança pública, tirar o tema da segurança pública na discussão imposta de cima para baixo, baseada no medo, para a gente partir numa discussão que tem a possibilidade de uma construção da esperança de um Brasil mais seguro para todos no debate, a partir do debate e da participação popular. Quando isso é colocado pelo ministro, um dos grandes desafios que a gente tinha era como lidar com o tema da política criminal e, especificamente, como combater o fato da gente ter o direito penal como centro da discussão de política criminal no Brasil, enfim, e no mundo. A única maneira que a gente tem de se contrapor a esse movimento absolutamente violento e quase de pensamento único na área de segurança pública, que é essa aposta no direito penal, é acreditar na possibilidade da participação popular e da democracia dissolvendo as imposições colocadas pela mídia, pela reprodução do discurso das classes dominantes no dia a dia dos jornais, dos discursos no Congresso Nacional. Em 2009, no Ano Internacional da Astronomia, a Casa da Ciência e o Observatório do Valongo, ambos da UFRJ, convidam a todos para um passeio pela imensidão do cosmos na segunda edição do ciclo de palestras Astronomia para Poetas. Hoje a gente está aqui estreando com a tua palestra Astronomia para Poetas 2009. O que você vai trazer de novidade e esse projeto, que importância ele tem? Bom, então com essas novidades vou tentar contar tudo o que a gente sabe, o que a gente não sabe sobre a evolução de galáxias dentro do universo, como elas se formam, como elas interagem entre elas, como o Brasil pode participar dentro desses grandes projetos internacionais, grande oportunidade para desenvolver o que é a pesquisa em astronomia hoje em dia. Para a gente é um prazer estar recebendo o Valongo, que aliás é a segunda vez que a gente recebe. Em 2002 a gente fez o Astronomia para Poetas 1, a gente está repetindo a experiência, uma experiência bem sucedida. E a gente espera que a gente tenha um grande evento, né, sempre com um público muito interessado, porque a proposta do evento é falar para um público não especializado, né? Esse é o poeta. E a gente espera que todo mundo saia daqui muito satisfeito e mais curioso ainda sobre astronomia. As palestras acontecem às terças-feiras, das 18h30 às 20 horas, e vão até o dia 14 de julho. Todos os palestrantes são do corpo docente do Observatório do Valongo. A Casa da Ciência fica na rua Lauro Miller, 3, em Botafogo. Mais informações no site casadaciencia.ufrj.br/ciência para poetas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 2542-7494. O deputado estadual Marcelo Freixo esteve no último dia 29 no auditório do CFCH no campus da UFRJ, na Praia Vermelha. O parlamentar apresentou algumas conclusões sobre o relatório da CPI das milícias, que investigou a atuação de grupos armados comandados por agentes do Estado em localidades do município do Rio de Janeiro. O trabalho resultou no pedido de indiciamento de 225 pessoas e na elaboração de 58 proposições para extinguir a atuação desses grupos. Segundo o Freixo, as quadrilhas compostas por membros da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Forças Armadas detêm um grande poder econômico, provenientes do controle do comércio de distribuição de gás, TVs a cabo e transporte alternativo, além de representação política na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara Municipal dos Vereadores. A milícia é um poder estabelecido, é a maior ameaça que existe hoje ao Estado, ao poder público e à sociedade. É o crime mais organizado que nós temos. Então, evidentemente, é algo estabelecido, precisa ser enfrentado pelo Estado, né? Tem saída, tem caminhos, né? Tem propostas. Agora, do governo federal ao governo municipal, todos têm o seu papel. Tem uma relação muito diferente, exatamente porque tem
o discurso da ordem e o braço do Estado ali. Então as relações de domínio também são diferentes. Evidentemente não tem uma relação com a comunidade que possa ser um domínio para além daquele domínio armado, né? A milícia não. A milícia tem um domínio político, tem um domínio econômico, tem um domínio muito mais amplo. Não estou querendo com isso comparar, evidentemente, cair numa lógica, o que seria então menos mal, né? Esse raciocínio é absurdo, né? Isso foi implementado pelo poder público durante muito tempo. Não tem mal menor nessa história, né? É crime. O grande debate sobre segurança pública no Rio de Janeiro é o debate que envolve a relação entre Estado, território, soberania e governança, né? A relação entre essas coisas é a relação que a gente tem que estabelecer ou decifrar para pensar que lógica de segurança vai ser implementada no Rio. Essa relação com o território é uma relação que o Estado tem que criar um outro significado que ele tenha aquilo ali. Como é que eu posso chegar na Maré hoje e dizer o seguinte, olha, vai ter um projeto do Estado, o único braço do Estado que aquela comunidade conhece é o Caveirão. Então, esse debate sobre território é um debate de soberania. Primeiro, a favela deixou de ser caso de polícia? Não. A lógica, né, continua sendo a favela como espaço a ser tratado pela polícia. A favela tem que ter policiamento? Sim. Mas qual é o princípio? Atende a que lógica? A lógica da proteção e da autonomia dos moradores daquela comunidade ou a lógica de um controle que possa ser com uma linguagem diferente, mas não deixa de ser um controle? Então, quando eu falo, evidentemente, da presença do Estado, eu estou dizendo que a polícia não resolve isso sozinha. Esse modelo de policiamento de aproximação, que o governo agora chama, não resolve o problema da criminalização da pobreza. Pode ser um mecanismo menos letal, mas ainda pode servir na lógica da criminalização da pobreza. Essa sim tem que ser superada. A imprensa foi muito conivente com a lógica das milícias durante muito tempo. Até o momento em que uma equipe do Jornal Dia foi torturada, até aquele momento o Jornal Dia nunca tinha dado espaço para debater a milícia como deveria ter dado. Foram muitos os jornalistas que achavam sim que milícia era um mal menor, que era melhor ter milícia do que ter o tráfico. Foram poucos jornalistas, não. Foram muitos. Né? O Jornal Globo, através do Sérgio Ramalho e da Vera Araújo, são dois jornalistas do Globo, que foram os dois únicos jornalistas, durante muito tempo, que falavam de milícia. A Vera Araújo foi ameaçada, ficou um ano fora do Rio. Por conta da milícia, ninguém sabe disso. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. Eu acho que no início do mandato, lá, no início do trabalho dele na Assembleia Legislativa, se a gente falasse que o Álvaro Nunes seria cassado, seria preso, se a gente falasse que o Natalino ia estar preso, ia renunciar porque senão ele seria cassado, ninguém ia acreditar nisso, né? E isso aconteceu, né? As quadrilhas estão sendo desbaratadas, o Estado se voltou. O problema de enfrentar a milícia não pode ser quem está na área de milícia, né? Pelo que o Thiago me falou, né? Tem que ser da sociedade como um todo. Quem está lá tem muito pouco mecanismo para agir. Então, se puderem, né, pegar o relatório, está mais que disponível, está no site do mandato, o núcleo tem o relatório, né, analisar principalmente as propostas, ver de que maneira a universidade, o núcleo, os diretórios, né, podem se mobilizar para estar cobrando isso. O tema da milícia tem que entrar na pauta, né, de todos os setores da sociedade, e da universidade não pode ser diferente. A gente vive hoje uma luta política que tem um cunho pedagógico muito grande. Não um debate como esse que nós fizemos sobre milícia, que desperte no aluno o desejo de saber mais, o desejo de se organizar para enfrentar essa realidade, é fundamental. A gente precisa construir um outro olhar e uma outra perspectiva sobre segurança pública. A universidade tem o seu papel. O convívio social exige constante defesa do organismo contra vírus e bactérias. Nos dias de hoje, é frequente encontrarmos pessoas tossindo ou espirrando. Mas elas estão gripadas ou resfriadas? Esta é uma dúvida de muita gente. Olha, na gripe, normalmente você tem um quadro agudo, de instalação rápida, com febre alta, muita tosse, dor de cabeça, pode ter
dor no corpo. Normalmente é um quadro muito mais exuberante que o quadro de resfriado. O resfriado normalmente é um quadro onde você tem coriza, o nariz escorrendo, manifestação respiratória, mas na grande maioria das vezes você não tem febre, não tem um quadro que a gente chama de um quadro sistêmico, quer dizer, com manifestação no corpo inteiro, com dor no corpo, aquela queda do estado geral. Isso normalmente não acontece nos resfriados, que são causados por outros vírus. E na gripe isso está sempre presente. De uma forma geral, a gente não recomenda nenhuma medicação para tratamento dessas doenças, porque elas são doenças que o próprio organismo vai erradicar através do seu sistema imunológico. Então, o que a gente recomenda é tratamento com medicações sintomáticas, para febre, né, na grande maioria das vezes, às vezes um descongestionante nasal se tiver com muita congestão. A prevenção dessas doenças, ela passa basicamente por cuidados com a saúde, né? Então, lavar sempre as mãos e as pessoas que estão doentes terem cuidados na hora de tossir, de espirrar, colocar a mão ou um lenço de papel na frente da boca para evitar essa disseminação do vírus por uma distância muito grande. Neste terreno, a Escola de Belas Artes da UFRJ, a EBA, irá construir o Espaço Cultural Belmiro de Almeida. Belmiro foi artista e professor da EBA e, ao morrer, deixou o terreno para a escola, com a finalidade de ser utilizado para promover e integrar artistas iniciantes. O terreno é na Rua Mendes Sá, número 78, na Lapa. As obras devem começar ainda no segundo semestre desse ano. Ter um espaço que dê condições para que o jovem artista, né, o estudante de artes aqui da escola, né, consiga apresentar a sua produção. E também um local de referência para palestras, pequenos cursos, né? Isso aqui, a formação acadêmica é na escola, aqui na cidade universitária da Ilha do Fundão. Mas lá é a apresentação dos trabalhos, mostrar o nosso produto. Elaborado por alunos e professores da EBA, o projeto gráfico do espaço comporta um prédio de 3 andares, onde será instalado um café, um teatro e uma sala para exposições. A rotina de um hospital é um tema que atrai a atenção de muita gente. Hoje, a WebTV veio conhecer um pouco da realidade do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. E quem vai ajudar a gente nessa visita é o residente do primeiro ano, Bernardo Wittling. Bernardo, você pode falar um pouquinho como é que é a sua vida aqui no hospital, como é que é quando você chega, como é que é mais ou menos a sua rotina diária? A gente tem uma carga horária mais ou menos que varia de 50 a 60 horas semanais. Está praticamente o dia inteiro no hospital, né? E a residência é tão difícil quanto todo mundo fala? Isso varia, depende para o que você está fazendo, né? Em geral, a relação candidato-vaga é grande mesmo, né? Mas tem uns cursos que são mais concorridos, tem umas especialidades que são mais concorridas, em alguns hospitais, né? Para os quais as pessoas fazem provas, que são mais concorridos que outros. E o estudo não acaba por aí. Os jovens médicos ainda são avaliados durante a residência. A avaliação segue o mesmo critério da Comissão Nacional. A avaliação geralmente é uma avaliação que consta de uma observação do residente e da avaliação teórica, que é uma prova discursiva, escrita, e ao final do curso, no final do segundo ano, do terceiro ano, dependendo do tamanho da residência, ele então é submetido à avaliação da sua monografia ou do seu trabalho de conclusão do curso. Mesmo não sendo obrigatório, a residência é considerada essencial. De fato, o médico sai muito cru, né? Então ele sai inseguro. E é na residência que ele vai ser obrigado ali a aprender, né? O dia a dia, a prática. Embora no internato, que é aquela fase final da faculdade, você já está lidando ali com a prática, já faz plantão. Só na residência que você vai assumir responsabilidade mesmo. Porque hoje em dia, assim, a gente não tem formação de médicos generalistas. Assim. A residência é profissionalizante, você escolhe a ideia dela, treinar um sujeito, um residente, uma área um pouco mais específica, uma especialização. Hoje em dia, a residência, eu diria até dizer que ela passou a ser um prolongamento do curso médico. A imagem do residente é atrelada àquela ideia de que alguém trabalha muito, que toca o hospital, e de fato isso acontece, né? Quem toca assim, no dia a dia é meio que considerado o recruta, assim, né? Ele que recebe ordem, tem que fazer as coisas acontecerem, às vezes tem que fazer quase o impossível, né? Com vencer as burocracias do hospital, às vezes a morosidade das coisas, você tem que se virar para que as coisas recebam pressão. Então é realmente estressante. E assim, o residente eu acabei se incorporando
o cansaço à vida.